Merleau-Ponty, para que servem os filósofos? O filósofo é o homem que desperta e que fala. E o homem tem em si, silenciosamente, os paradoxos da filosofia, porque, para ser de fato homem, é preciso ser um pouco mais e um pouco menos que um homem. Os maniqueus, que se combatem na ação, entendem-se melhor entre si do que com a filosofia. Entre eles há uma cumplicidade e cada um é a razão de ser do outro. Nessa luta fraterna, o filósofo é um estrangeiro. Mesmo que jamais tenha traído, sente-se pelo seu modo de ser fiel que ele poderia trair. Ele não toma parte nas coisas como os outros. Falta o seu sentimento algo de sólido e de carnal. Ele não é um ser totalmente real. A diferença existe, mas é a do filósofo e do homem. Ela é mais no próprio homem, a diferença entre aquele que compreende e aquele que escolhe. E todo homem, deste ponto de vista, está dividido como o filósofo. Há muito convencionalismo no retrato do homem de ação, que é contraposto ao filósofo. O homem de ação não é íntegro. O ódio é uma virtude invertida. O obedecer de olhos fechados é o início do pânico e escolher em oposição àquilo que se compreende é o início do ceticismo. É preciso ser capaz de certa tolerância para retroceder, a fim de empenhar-se de fato, que é sempre um empenhar-se na verdade. Aquele mesmo que pode ser escrito um dia que toda a ação é maniqueísta, uma vez que entrou mais a fundo na ação, pode responder familiarmente a um jornalista que lhe recorda a sua afirmação. Toda ação é maniqueísta, mas não se deve remeter-se a este juízo. Ninguém é maniqueu diante de si próprio. É uma área que tem os homens de ação vistos do exterior e que eles conservam raramente em suas memórias. Se o filósofo deixa entender desde o início algo que o grande homem diz apenas diante de si mesmo, o filósofo salva a verdade para todos e salva também para o homem de ação, que evidentemente tem necessidade dela, pois nenhum governador de povos jamais aceitou dizer que se desinteressa pela verdade. Mais tarde, ou amanhã mesmo, o homem de ação reabilitará o filósofo. Quanto aos homens, simplesmente homens, que não são profissionais da ação, estão bem longe de classificar os outros em bons e maus, contanto que falem aquilo que viram e o julguem de perto. E os encontramos quando se quer tentar fazer a experiência disso de modo espantoso, sensíveis à ironia filosófica, como se nela reconhecesse seu silêncio e suas reservas, porque, por uma vez, a palavra torna-se aqui deliberação. A fraqueza do filósofo é a sua virtude. A verdadeira ironia não é um álibi, mas uma tarefa, e o desapego do filósofo lhe permite certo tipo de ação entre os homens. Como vivemos em uma das situações que Hegel chamava de diplomáticas, na qual o sentido de toda a iniciativa corre risco de ser falseado, cria-se por vezes servia a filosofia proibindo-lhe os problemas de sua própria época, e também recentemente foi lembrado em honra de Descartes o fato de que ele não tomou partido entre Galileu e o Santo Ofício. O filósofo, como se diz, não deve escolher entre dois dogmatismos rivais. Ele se ocupa do ser absoluto para além do objeto do físico e da imaginação do teólogo. Mas é esquecer que, recusando-se a falar, Descartes recusa também fazer valer e fazer existir a ordem filosófica na qual é colocado. Calando, ele não supera dois erros opostos, mas as deixa em oposição, os encoraja e, de modo particular, encoraja o vencedor do momento. Não é a mesma coisa calar e dizer porque não se quer escolher. Se Descartes tivesse feito, não teria podido não estabelecer o relativo, onde o relativo direito de Galileu contra o Santo Ofício, mesmo se estivesse terminado no fim, como uma subordinação da física à teologia. A filosofia e o ser absoluto não estão acima dos erros opostos que se opõem no século. Eles jamais têm o mesmo modo de ser erros. E a filosofia, que é a integração na verdade, tem a tarefa de dizer aquilo que deles se pode ou pode ser integrado. Para que um dia pudesse se realizar uma situação no mundo na qual fosse possível um pensamento livre tanto do cientificismo quanto da imaginação, não era suficiente a pretensão de superá-las. Com o silêncio era preciso tomar posição contra e, no caso específico, contra a imaginação. O pensamento físico tinha consigo, na questão de Galileu, os interesses da verdade. O absoluto filosófico não reside em nenhum lugar e nunca se encontra, portanto, em outro lugar. Alain dizia a seus alunos, a verdade é momentânea, para nós que somos homens que temos uma visão curta. Está em uma situação, em um instante, é preciso fazê-la, dizê-la, naquele dado momento, não antes nem depois. Não fechando-a em máximas ridículas, não muitas vezes, porque nada se repete muitas vezes. Aqui a diferença não se encontra entre o homem e a filosofia. Ambos pensam a verdade no acontecimento, encontram-se juntos contra a pretensão arrogante que pensa segundo princípios abstratos e contra a libertinagem que vive sem verdade.
no limite de uma reflexão que no início diminui, mas para fazer com que ele sinta melhor as verdadeiras relações que o ligam ao mundo e à história, o filósofo não encontra o abismo do eu ou do saber absoluto, mas uma imagem renovada do mundo, e assim mesmo naquela imagem no meio dos outros. Sua dialética ou sua ambiguidade não é mais do que um meio para expressar com palavras aquilo que todo homem sabe bem, o valor dos momentos em que de fato a vida se renova, se retoma e se compreende, e ultrapassando-se nas quais seu mundo privado torna-se um mundo comum. O mistério está em todos da mesma forma como está nele, o que diz o filósofo sobre as relações da alma com o corpo, a não ser aquilo que sabem todos aqueles que fazem proceder juntos sua alma e seu corpo, seu bem e seu mal. O que ensina sobre a morte, a não ser que está escondida na vida, assim como o corpo na alma, e que isso faz de fato, como dizia Montaigne, que morra um camponês, que morram povos inteiros, assim como morre o filósofo. O filósofo é o homem que desperta que desperta e que fala. E o homem tem em si silenciosamente os paradoxos da filosofia, porque para ser de fato homem, é preciso ser um pouco mais e um pouco menos que homem. Maurício Merleau-Ponty no seu elogio da filosofia. O Gabriel Marcel, nosso problema e metaproblema, segundo o Gabriel Marcel. As páginas seguintes constituem os delineamentos da relação apresentada por Gabriel Marcel, Sociedade de Estudos Filosóficos de Marcelo, dia 21 de janeiro de 1973, sobre posições e aproximações concretas do mistério ontológico. A análise leva Marcel a concluir que o problema do ser é um problema que se estende a seus próprios dados, enquanto põe em discussão a própria pessoa que pergunta. E deste modo se nega ou se transcende como problema e transforma-se em mistério. A ciência enfrenta problemas, a metafísica vai ao encontro do metaproblema, cuja solução é o mistério que se compreende. Se considerarmos a posição atual do pensamento filosófico como se manifesta uma consciência que procura aprofundar suas próprias exigências, somos levados a formular as seguintes observações. Os termos tradicionais com os quais alguns tentam ainda hoje enunciar o problema do ser despertam em geral uma desconfiança insuperável, cuja origem deve ser procurada mais no fato de que alguns espíritos estão embebidos com os resultados da crítica bergsoniana, e isso se constata também naqueles que não poderiam remeter-se ao bergsonismo enquanto metafísica, do que em uma adesão mais ou menos explícita a algumas teses kantianas.